Olha só que história. Imagina só, um tribunal lá na África do Sul decide congelar os bens do Google. E a pedido de quem? Da Rússia. Parece coisa de filme, né? Mas não, aconteceu de verdade. E essa história diz muito sobre poder, sobre soberania e também sobre o futuro da internet. Pois é, essa é a grande questão. O que um tribunal na África do Sul tem a ver com uma briga entre a Rússia e o Google? Parece que não faz muito sentido. Mas calma, vamos desenrolar esse novelo para entender como essa teia toda se formou. Então, o nosso ponto de partida é justamente esse, lá na África do Sul, com uma decisão da justiça que, olha, pegou todo mundo do mercado de tecnologia de surpresa. E aqui está o pulo do gato. A Rússia, na verdade, pediu isso para vários países, sabe? Para congelar os bens do Google. Só que só a África do Sul topou. E essa decisão abriu uma verdadeira caixa de Pandora. Ela mostrou na prática como uma briga que parece local pode, de repente, virar um problema global. Mas, ó, essa decisão lá na África do Sul não surgiu do nada, não. Não foi um raio em céu azul. Na verdade, ela foi o ponto alto de uma treta bem longa entre a Rússia e o Google. E para a gente entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho como a coisa foi esquentando. Tudo começou lá em 2014, quando o YouTube, seguindo sanções, bloqueou canais da mídia estatal russa. Aí, em 2020, a Rússia criou uma lei para ter mais controle sobre o conteúdo online. Mas o estopim mesmo, o que fez tudo explodir, foi em 2021. O YouTube se negou a tirar do ar um vídeo do Alexei Navalny, que é um grande crítico do governo Putin. E a resposta da Rússia foi pesadíssima. Processaram o Google e confiscaram tudo que a empresa tinha por lá. E bem no centro dessa confusão toda, tem uma pergunta que vale para o mundo inteiro, na verdade. Qual lei prevalece? A lei de um país ou as regras internacionais? Aqui a coisa começa a ficar bem séria. E dá uma olhada no tamanho do impasse. De um lado, a Rússia basicamente diz: aqui no meu território quem manda sou eu, as minhas regras valem. Do outro, o Google responde: olha, eu sou uma empresa americana, eu tenho que obedecer às sanções dos Estados Unidos e da Europa. É um beco sem saída, percebe? Para obedecer a um lado, tem que desobedecer ao outro. Não tem meio termo. Para tentar forçar o Google a obedecer, a Rússia decidiu aplicar uma multa. E que multa, hein? O valor, se prepare, mais de 110 trilhões de dólares. O número é esse mesmo, não tem erro de digitação. É óbvio que essa multa era impossível de pagar. Completamente impagável. E a intenção era exatamente essa. A questão aqui nunca foi o dinheiro. Foi uma demonstração de poder. Com uma dívida desse tamanho, a Rússia tinha justificativa perfeita para ir lá e tomar todos os bens do Google. Foi, na prática, uma ordem de despejo. E qual foi o resultado disso tudo? Simples, a filial do Google na Rússia faliu. O governo foi lá e confiscou absolutamente tudo. Mas a história não acabou aí. Com essa dívida gigantesca na mão, a Rússia começou a caçar bens do Google em outros países. E é exatamente aí que a África do Sul volta para a nossa história. Ok, agora vamos respirar fundo e dar um passo para trás. A fonte que a gente usou para essa análise argumenta uma coisa bem interessante, que esse caso da Rússia não é um evento isolado. Na verdade, ele pode ser um tipo de manual de instruções para outros países. E ela chega a citar um exemplo hipotético envolvendo o Brasil. E é importante deixar bem claro aqui, tá? O que a gente vai ver a partir de agora é a análise, a interpretação da fonte. Ela está usando o caso da Rússia como um espelho, sabe? Para projetar como conflitos bem parecidos poderiam se desenrolar em outros lugares. Segundo essa fonte, existe um padrão, quase uma receita de bolo em 4 passos. Primeiro, o governo americano sanciona uma autoridade de outro país. Segundo, a empresa de tecnologia, sendo americana, cumpre a ordem. Terceiro, essa pessoa que foi sancionada vai e processa a empresa no seu próprio país e, claro, ganha o processo. E o resultado final? Um impasse legal exatamente como a gente viu acontecer com o Google na Rússia. Certo, mas e aí, nessa queda de braço toda, quem é que sai ganhando? Quem leva a melhor? Bom, segundo a fonte, a resposta para isso não está na lei, mas no poder geopolítico. Essa frase da fonte é forte e resume bem a ideia. A justiça estatal tornou-se um instrumento de política. O que isso quer dizer? Que, em vez de decisões puramente técnicas e imparciais, os tribunais acabam se tornando uma ferramenta, quase uma arma na defesa dos interesses políticos de um país. E qual seria, então, a grande carta na manga dos Estados Unidos nessa disputa? De acordo com a fonte, a resposta é simples: dinheiro. Pensa só.
Muitos países, incluindo o Brasil, que tem reservas de uns 350 bilhões de dólares, guardam boa parte desse dinheiro em locais sob jurisdição americana. Então, se uma empresa como o Google for prejudicada lá fora, ela pode simplesmente ir a um tribunal americano e pedir para que esses fundos do outro país sejam usados para pagar a conta como compensação. Então, a conclusão da fonte é bem direta. Um país pode até ganhar uma batalha aqui e ali, como a Rússia aparentemente ganhou essa na África do Sul. Mas a guerra, a disputa no longo prazo, essa é vencida por quem tem mais poder financeiro e jurídico. E nesse jogo, os Estados Unidos ainda dão as cartas. E tudo isso leva a gente para uma pergunta final, uma questão que vai, de certa forma, definir o nosso futuro digital. Em um mundo onde a tecnologia não tem fronteiras, quem é que escreve as regras do jogo? São as leis de cada país ou o poder das grandes empresas de tecnologia? Essa é uma resposta que, por enquanto, ainda está sendo escrita.